Olá, meu nome é Niara e eu vou apresentar a comunicação, criatividade e processos criativos nas aulas de artes visuais do Movimento Pro Criança, uma comunicação minha e da minha orientadora Maria das Vitórias Negreiros Amaral. Nós duas somos aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Minha comunicação, ela é um texto resumido da minha dissertação de mestrado, do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal da Paraíba. E eu tive como objetivo com essa dissertação e logo com a comunicação, compreender os processos criativos das crianças da ONG Movimento Pro Criança, onde eu trabalho como arte educadora desde 2019. Minha pesquisa ocorreu de março de 2020 a agosto de 2022 e por conta da pandemia da Covid-19, a maioria dos dados foram coletados de forma remota nas aulas online durante a pandemia. A pesquisa foi realizada na ONG Movimento Pro Criança, que é uma ONG da Arquidiocese de Olinda e Recife, que tem como objetivo fazer uma oferta de educação complementar para as crianças em vulnerabilidade de algumas comunidades do seu entorno. A ONG tem 3 unidades aqui, 2 em Recife e uma em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. E dentre os cursos oferecidos tem o curso de artes visuais, do qual eu sou docente desde 2019. E aí, a minha dissertação, ela está dividida em 3 pontos principais, né? Esse primeiro ponto que faz uma introdução sobre o que é o texto, o segundo ponto que fala um pouco da minha metodologia, que é sobre o que eu vou falar agora, e o terceiro ponto que traz um pouquinho dos resultados que a gente teve com essa pesquisa. A metodologia que eu uso de pesquisa é a fenomenologia do imaginário, com Gilbert Durand e Bachelard como autores principais, né, como referências principais. E eu trago uma citação de Rocha Pita, que é uma estudiosa, né, da obra de Duran, que diz que Bachelard vai demonstrar que o imaginário se desenvolve em torno de alguns grandes temas, algumas grandes imagens que constituem para o ser humano os núcleos em torno dos quais as outras imagens convergem e se organizam, né? O imaginário, segundo Bachelard, é um museu de imagens, e dentro dessas imagens a gente coloca a música, a gente coloca as produções culturais, não somente imagens visuais, né? Então, eu utilizei a mitocrítica e o imaginário como análise das imagens que foram enviadas para essas crianças. Então, a gente analisou e estudou os, as recorrências de imagens nos desenhos e nas pinturas que elas enviavam para a gente pelo WhatsApp. E a mitocrítica surge para mim como uma necessidade para refletir sobre as produções infantis e a possível relação dos mitos com a criatividade, com o contexto em que estão inseridas, com as ideias que elas possuem e com os mitos e símbolos que carregam na fala e nas produções visuais durante as aulas de artes visuais. Aí, no próximo item, a gente traz um pouquinho sobre os resultados que a gente teve, analisando algumas imagens e trazendo alguns significados dessas imagens que apareceram nos desenhos das crianças. E aí eu reflito sobre o processo de criação a partir de situações como falas e ações das crianças nas aulas, como dizer não sei, rabiscar o desenho todo, buscar um ideal de perfeição e representação que os adultos impõem. Nesse tópico também trago um pouquinho do meu pensamento teórico em relação à criatividade, com alguns autores como Ostrover, Reed, Ferraz e Fusari, e também outros autores que trazem uma noção de criatividade que não é uma coisa extraordinária, é uma coisa que todo mundo possui, né? O pensamento de que a capacidade da criatividade e do ato de criar são coisas que todos possuem, descarta a ideia de que seja necessário algo extraordinário para que essas ações aconteçam, e nos mostram posicionamentos que podem, inclusive, evitar que a situação descrita como dizer que não sabe ou rabiscar o desenho todo esteja presente no cotidiano da educação e principalmente da arte-educação. A gente reuniu 61 produções, no total de 13 crianças participantes das pesquisas, e essas produções foram revistas de uma forma geral, buscando a identificação das imagens que mais se repetem nos desenhos. 24 imagens apareceram com mais frequência nesses desenhos, e 8 dessas com mais frequência: o sol, o figurativo humano, né, as pessoas, o coração, a árvore,
nuvens, pássaro, flor e casa. E aí eu trago algumas dessas imagens no texto, discutindo com o dicionário de símbolos de Chevalier e Gerbrand, e também com algumas aparições dessas imagens no nosso meio cotidiano e cultural, como nos filmes, nos ditos populares também. E analisando essas imagens, estudando sobre essas imagens e os significados delas, eu passei a ver as produções das crianças como comunicação, como diálogo, como autorrepresentação, como parte do que elas são e como reflexo das suas experiências de vida. Isso me fez perceber que as produções que a gente fazia nas aulas eram a conversa entre mim, nossas experiências, a história de vida e a individualidade de cada criança. Então, dentro do seu núcleo, cada criança desenvolveu sua criatividade, seu processo criativo de uma forma diferente. Algumas repetiram mais imagens, outras repetiram menos imagens, e por isso a gente entende que o processo criativo, a criatividade e tudo isso que está relacionado com o ensino da arte e educação na infância, ele é muito individual e particular. Então a gente tem que olhar com cuidado para essas individualidades dentro do processo de criação. Aqui tem um pouquinho das minhas referências do texto. Eu agradeço ao evento pela oportunidade de participar, agradeço a todos que estão assistindo esse vídeo também, e na tela tem o meu contato. Obrigada.